Bom dia a todos. Passando agora para a renda fixa e crédito privado, outubro foi um mês de ajuste no mercado, de forma geral. A gente observou, depois de 3 meses muito fortes de captação na indústria, com volumes acima de 25 bi por mês, foi um mês com menor entrada, né, de recursos líquidos, então 9,8 bi. E a gente observou isso também acontecendo nos fundos isentos, né, então os fundos isentos vinham com captações recorde, chegando a atingir quase 20 bi de entrada líquida em setembro. Em outubro a gente observou um ingresso líquido de 6,7 bi, para esses fundos, de debêntures incentivadas. Eh, Passando para o mercado primário, a gente viu um mercado bem forte. Então, no mês de outubro foi o recorde no ano, com 49 bi de emissões, não isentas. Então realmente foi um mês bem forte, inclusive superior ao mês que também foi muito forte do ano passado, né, de 42,6 bi. E a gente seguiu observando algumas emissões, muito longas, com um nível de spread muito baixo, e muitas dessas emissões, não tendo demanda no mercado primário para sua totalidade, né, então tendo bastante exercício de garantia firme por parte dos bancos coordenadores. Acho que essa mensagem foi uma mensagem bem clara, assim, do mercado, de que esses spreads haviam, chegado num nível baixo e que deveria, né, haver alguma reprecificação no mercado. Então, a gente teve algumas emissões, por exemplo, Equatorial, Smart Fit, VIX, Apivida, todas essas com pouca demanda e bastante volume de garantia firme por parte dos bancos. E aí, posteriormente, esses bancos já vêm a mercado, tentando vender esses ativos, em alguns casos com 10 bips acima, ou até um pouco acima, né, de 10 a 12 bips acima do que eles haviam ofertado no mercado primário, né. E aí a gente observa que volta a ter demanda no mercado, e as assets de forma geral, têm tomado bastante dessas debêntures que tinham ficado encarteiradas pelos bancos. Para frente, a gente segue vendo um pipe ainda com emissões, já mandatadas, então deve ainda ter, emissões nos próximos meses, né, nesse final de ano. A gente já vê algumas emissões um pouco melhor precificadas, né, então ontem, por exemplo, teve uma emissão, né, da BTG Holding, a CDI+1, um nível bem mais interessante do que essas emissões que tinham acontecido no mês passado. Então a gente já voltou a participar, por exemplo, dessa emissão, né. Ontem foi anunciado, né, que a EcoRodovias, por exemplo, vai fazer uma emissão a CDI+1 em 35, então bem melhor do que as emissões anteriores também, como referência, né. No mês passado a gente chegou a vender uma debênture decorrida da EcoRodovias bem longa também, acima de 4 anos de duration, a CDI mais 0,95, então 40 bips abaixo, né, desse primário que vai vir. Então a gente acho que vai ter um melhor momento de entrada para essas emissões nos próximos meses, dado que os bancos devem reprecificar os mandatos daqui para frente, né. Eh, Falando das isentas, eu trouxe o Vinícius, está aqui com a gente também, ele pode falar um pouco, mas outubro também foi um mês relativamente forte de emissões, 2431, a gente observou 18,4 bi, de primário, e também teve uma performance relativamente parecida com o CDI, né, então as emissões que já estavam mandatadas em níveis mais baixos, a gente viu muitas delas não tendo demanda no mercado primário e sendo encarteiradas também, pelos bancos, né. E aí posteriormente os bancos tentando vender esses ativos, com mais prêmio, né, pra atrair demanda do mercado. Boa. Só complementando aqui, então,
Em outubro a gente viu um movimento de abertura de spreads nas isentas, principalmente puxado por players vendendo ativos, com a intenção de reprecificar o primário, né, que estava vindo em nível de menos 80, menos 90 bips. Então, isso foi um fator técnico, não tem a ver com risco de crédito, né, com fundamento. Inclusive, Braskem e Ambipar não são nomes que o mercado de isentas carrega, e Raizen a gente não tem exposição aqui. Quando a gente olha aí o slide do índice, né, do IDPCA infraestrutura, é, final de setembro, ele estava em menos 37 bips e fechou outubro com menos 9, né? Então teve essa abertura aí de mais 28 bips no mês, que detraiu performance da indústria dos fundos. Ele chegou a bater menos 51 bips ali em meados de outubro, e em função disso, vários fundos da indústria rodaram com cota negativa. O nosso fundo aqui, o CDI, né, redeado, que hoje é a maior parte é, desse mercado, conseguiu fechar o mês com cota positiva, fechou outubro ali com mais 5 bips, né, sendo que year to date, last 12 months, nas outras janelas a gente ainda tem uma performance muito boa, né, assim como a indústria no geral. Então, falando do fundo CDI year to date, entrega uma performance de CDI mais um isento, ou CDI mais 1,2 anualizado, né? Quando você pega 12 meses, a gente está com CDI mais 0,6 isento, que é equivalente a CDI mais 2,86 com o gross up, tá? Ou 124% do CDI. Olhando para o fechamento do mês, né, em carteira, a gente está no fundo CDI com uma duration de 4,8 anos, com uma carteira de crédito com carrego de menos 13 bips, tá? Isso equivale a um carrego já líquido de taxa de ADM de 13,8, né, considerando o DI de 15% atual, é, ou fazendo a conta do gross up, a gente está falando de CDI mais 1,2%. Isso já líquido de ADM. Então, é, de novo, né, a gente tinha uma cabeça que estava num nível interessante no relativo, olhando para o mercado de não isentas e olhando para outras emissões isentas, né, que você tem uma restrição de liquidez, como LCI, LCA, e no fundo você está com o prazo ali de D30, né, de forma geral. Agora a gente acha que está no momento melhor, né, dado essa abertura de spread. E é isso, né? Quando a gente olha para os outros fundos IMAB5 e IMAB, falando um pouco de performance, o IMAB5 fechou outubro ali com mais 38 bips, né? Quando a gente olha last 12 months, a gente está entregando IMAB5 mais 1,7 isento, que é equivalente a IMAB5 mais 3,5% com o gross up. A duration desse fundo é um pouco menor, está em 3,8, porque esse fundo ainda está na janela é, menos do que 2 anos, né, de idade, tá entre 6 meses e 2 anos, e a carteira dele, por consequência, também tem um carrego melhor de mais 20 bips, né, que a gente está falando aqui de IPCA mais 7,6 isento, já líquido de ADM, ou IPCA mais 9,85 com a conta do gross up. O IMAB foi o único fundo aqui da grade que teve uma performance marginalmente negativa, porque o IMAB também teve uma performance pior versus o CDI, né, ainda que positiva. Quando a gente olha last 12 months, o fundo está entregando IMAB mais 1,14%, que é equivalente a IMAB mais 2,6% com o gross up, tá? E aí, em termos de carteira, ele já é mais parecido com o fundo CDI, ambos estão já na janela de enquadramento acima de 2 anos, né? Ou seja, o fundo tem que estar 85% comprado em debênture isenta, então duration do fundo próxima de 5 anos, com menos 9 bips de carteira de carrego na carteira de crédito, né? A gente está falando aqui de IPCA mais 6,7% isento, já líquido de ADM, ou IPCA mais 8,8% com o gross up. E um último comentário rápido aqui do JARF, né, que é o Juros Ativo, um fundo em parceria com o time macro. Esse fundo entregou mais 12 bips aqui em outubro. Year to date, o fundo ainda não completou 12 meses, né? Começou esse ano. Ele está entregando CDI mais 1,8 isento, né? Ou CDI mais 2,1, se a gente analisar isso daqui, né? Que equivale a CDI mais 4,7
com o Gross Up anualizado. Então, uma performance bastante positiva. Esse fundo tem uma duration de crédito um pouco menor, porque também não está na janela de enquadramento que ele precisa estar mais comprado em isentas, né? A gente está falando aqui de 3,6 anos de duration, e o carrego dele aqui está em menos 9 bips, tá? Quando a gente olha só para parcela de crédito e o que isso representa em carrego, já líquido de taxa de administração e fazendo a conta do gross up, a gente está falando de CDI mais um, tá? Então, a gente segue achando interessante para alocação, ainda mais agora com essa reprecificação, os juros, apesar, né, da expectativa de queda para o começo do ano que vem, ainda deve continuar em patamar alto por um bom tempo. Então, a isenção continua sendo bastante representativa quando a gente faz esse comparativo do gross up. E é isso, ficamos abertos para dúvidas aí. Só complementando aqui da parte, não isenta, né, a gente observou também uma abertura, de menor magnitude, né, no IDA-DI, de 15 bips. Então, complementando, eu tinha passado um pouco do que aconteceu com os mercado primário, mas o mercado secundário também teve essa reprecificação. A gente viu no início do mês, eh, primeiramente o mercado offshore ficando um pouco mais receoso com empresas brasileiras, com maior alavancagem que têm emissões de bonds, no mercado offshore. Então, depois, né, do que aconteceu da reprecificação de Ambipar e Braskem, a gente observou, o investidor offshore, né, ter uma reprecificação bem relevante para outras empresas como Raízen, CSN, Movida e Grupo Simpar de forma geral. E num primeiro momento até contaminou outras empresas, eh, como o FSBio, a Egea, a Cosan, basicamente as empresas brasileiras, que têm bonds no offshore, né. Depois teve uma segregação um pouco maior, então as empresas, com um balanço mais saudável recuperaram bastante os níveis, enquanto essas outras empresas com um pouco mais alavancadas, continuaram, assim, recuperaram um pouco na margem, mas ainda, tiveram uma performance negativa no mês, né. E aí naturalmente o mercado doméstico ele conversou também com o mercado offshore. Então, naturalmente assets que conseguem, ou tomar o bonde ou ficar comprado na debênture, elas arbitram esses 2 mercados. Então quando os bonds, por exemplo, de Raízen começaram a cair muito de preço, entrou mais venda nas debêntures no mercado doméstico, eventualmente para trocar a posição do local pelo offshore. Mesma coisa com o CSN, por exemplo, Movida, Simpar, etcétera. Então, isso trouxe uma abertura, mais forte para essas empresas mais alavancadas. Então, como exemplo aqui, CSN voltou a abrir de CDI mais 5,75 aproximadamente, para CDI mais 11,25 no mercado local. Empresas do grupo Simpar também abriram bem, então, por exemplo, uma debênture da própria Simpar abriu de CDI mais 4,27 para CDI mais 7,91 no mês. Isso também contribuiu ali para o IDA-DI, ter essa abertura, mas outras emissões, também tiveram alguma reprecificação aí de forma mais marginal, né, então emissões mais longas, mesmo de créditos muito bons, AAA, estavam em patamares muito baixos, tiveram uma reprecificação de 5, 10 bips, né, então isso trouxe ali essa correção de 15 bips no índice. Eh, e aí, assim, do nosso lado, obviamente com essa abertura do índice, os fundos tiveram alguma marcação a mercado negativa, então esses fundos de modo geral rodaram abaixo da sua taxa de carregamento, então que o XP referenciado rodou 1,26, contra 1,28 do CDI, o Bancos rodou em linha com o CDI, em 1,28, Corporate Light 1,23, Corporate Top 1,16, Corporate Plus 1,18. Aqui tem os fundos, de infra que o Vinícius já comentou um pouco a performance também, e os fundos de prev. Então foi um mês de correção de spread de forma geral,
de forma naturalmente um pouco mais abrupta, no mercado isento, como o Vinícius comentou, do que no CDI, mas também no CDI. Eh, e o que que a gente como é que está a nossa cabeça e o que que a gente fez no mês, né, o que a gente espera para frente. A gente aproveitou, né, pra reduzir ainda mais, a posição em ativos longos, né, a gente já tinha uma posição pequena, em ativos mais longos, né, a nossa carteira já é mais curta do que a média de mercado, e a gente aproveitou para vender, reduzir ainda mais algumas emissões que a gente tinha entrado pontualmente para trading. A maioria delas a gente estava com um ganho versus o nível de entrada, então a gente ou reduziu ou zerou, colocando no bolso o ganho. Então a gente ficou um pouco mais líquido ainda e com uma duration menor ainda, já se preparando aqui pra esse final de mês. Então, tanto para aproveitar eventuais primários que venham com uma melhor precificação, ou também para aproveitar algum fluxo de mercado secundário, que apareça em melhores níveis, né. Então, a gente tem visto algumas oportunidades aparecendo, e a gente tem feito algumas alocações pontuais, tanto primário quanto secundário, mas seguindo bem cautelosos, né, dado o nível dos spreads do mercado de forma geral, né, e o cenário macro que a gente tá enxergando. Então aqui como, uma foto aqui dos fundos, XP Corporate Light 88,6, de alocação, uma duration de 1,2 anos, uma carteira bem curta, e um spread bruto da carteira de CDI mais 0,66. XP Corporate Top, 88,6 também de alocação, é uma duration de 2,1 anos, um spread bruto da carteira de CDI mais 1,37. Corporate Plus, 96,6% de alocação, uma duration de 2,2 anos e um spread de 1,96. E aqui os fundos, isentos também vale a pena reforçar. O XP Corporate Light segue Prev com 82,3% de alocação, uma duration também bem curta de 1,3 anos e um spread de CDI mais 0,69. E o XP Corporate Top segue Prev, né, com 79,5% de alocação, 2,1 anos, de duration e um spread bruto de CDI mais 1,22%. Bom, eram essas as considerações, a gente fica disponível, né, pra tirar qualquer dúvidas, à frente. Fiquem sempre à vontade para contactar aqui o nosso time de RI, e nos vemos nas próximas lives.